agradeço pela oportunidade de estar aqui. De fato, esse acordo Comunidade Europeia, Mercosul, Thiago, vem para facilitar o comércio entre os países, como muito bem disse. Na prática, menos impostos de importação, menos burocracia, significa mais produtos circulando com mais facilidade entre a Europa e o Brasil, de forma bastante objetiva, falando do nosso território. Foi muito bem colocado pelo Thiago que esse é um namoro que começou lá no final, ali meados do final da década de 90, ali nos anos 2000, quando o Fernando Henrique ainda era presidente. Para quem se lembra, Fernando Henrique Cardoso passou por um texto principal em 2019, quando o Jair Bolsonaro era presidente, e agora com o Luiz Inácio Lula da Silva caminha para o, quem sabe, casamento, né? Um processo mais objetivo de se aproximar. No fim das contas, esse texto faz com que os países da União Europeia e do Mercosul, especialmente o Brasil, tenham uma relação muito mais próxima. Quando o imposto diminui, Thiago, o custo do produto também cai. Então, a gente tem o custo do produto caindo, o preço final tendendo a ficar mais barato no supermercado, na gôndola do supermercado, e isso faz com que ele chegue para o consumidor, para a dona de casa, com um preço possivelmente mais baixo. Então, a gente está falando de alimentos como massas, queijos, o azeite de oliva, que é tão discutido aí na mesa do brasileiro, assim como outros produtos, vinhos, chocolates, produtos de limpeza que tem algum insumo importado, remédios e cosméticos que tem algum insumo importado também da Europa, roupas e calçados também podem ser afetados positivamente. E não só isso, Thiago, não só os produtos podem ficar mais importados, mais baratos quando são importados, mas também os produtos nacionais podem ter uma queda nos preços em função de uma maior concorrência. A concorrência, ela é benéfica, ela é positiva. Quanto mais concorrência, quanto mais competição entre empresas, seja do Brasil, seja da Europa, a gente tem um preço menor nas prateleiras, nas gôndolas e, consequentemente, na mesa do brasileiro. Tá certo. Beni, já passo a bola aqui para o meu xará Thiago Fortuna. Antes, se tivesse que resumir aqui, né, para os nossos ouvintes, esse acordo, ele muda o jogo para a economia brasileira, vamos dizer assim, de imediato, ou esse é um avanço um pouco mais gradual? Esse avanço ele tende a levar mais algum tempo, Thiago. Não é da noite para o dia. O acordo ainda precisa ser aprovado e implantado aos poucos, porque precisa de aprovações nos parlamentos europeus, precisa de aprovações no Congresso brasileiro. Então, a gente tem várias etapas, apesar dos esforços do presidente Lula e também do vice-presidente Geraldo Alckmin, inclusive anunciando hoje que tem a intenção de que o plano entre em vigor nesse ano. É muito possível que a gente tenha algum atraso aí nesse processo, porque são muitos países que precisam aprovar esse acordo nos seus próprios parlamentos. Então começa agora uma romaria, todo um passo a passo para que os países façam essa implementação. É possível sim que no decorrer de 2026 a gente já tenha um início desse casamento surgindo frutos. Uhum. Beni, deixa eu te fazer uma pergunta. Aliás, eu vou te fazer duas. A primeira é o seguinte: a gente viu muito a França reclamando que os produtos agrícolas brasileiros iam invadir e que a agricultura francesa ia ficar deteriorada, enfim. E aqui? A gente não corre um risco de ter uma invasão de produtos europeus? Você falou até na questão que os preços podem cair aqui. E outra coisa que eu tava... Não, deixa você responder primeiro essa, vamos lá. Legal. Sobre uma possível maior oferta de produtos europeus no Brasil. Eu, sinceramente, Thiago, não acredito que essa maior oferta vai impactar os nossos produtores. Fato é que, assim como a gente exporta, a gente também importa insumos. Então, um insumo um pouco mais barato, vamos pegar, por exemplo, a farinha de trigo da Europa. Um exemplo bastante simples. Ele pode ajudar a fazer com que o nosso pãozinho fique mais barato.
Lógico, pode afetar a agricultura local? Pode, mas ele pode beneficiar o Brasil naqueles produtos, naqueles ingredientes, vamos assim dizer, insumos, que a gente talvez tenha alguma produtividade baixa ou não é tão forte. E se a gente imaginar a economia como um todo, as várias vertentes da indústria, os vários tipos de fábricas que a gente tem no Brasil, o efeito tende a ser muito mais positivo do que negativo, no sentido de a gente ter mais produtos importados no Brasil. Porque a gente, quando pensa em importação, a gente pensa em produto acabado. Eu vou trazer um sapato, eu vou trazer, enfim, uma calça, um produto de tecnologia, alguma coisa assim, mas a gente tem subprodutos e insumos também que podem vir com um valor agregado menor. E aqui eu quero fazer um adendo. Nós, Brasil, somos conhecidos como o celeiro do mundo. Então é por isso que a França está tão preocupada, porque a gente tem uma capacidade de produzir alimentos e a gente é muito bom nisso, né? O nosso agro, a nossa agricultura é muito boa. Então a gente tende a ter uma balança comercial favorável a nós. E quando a gente exporta mais, a gente gera mais emprego no Brasil, mais imposto, mais renda e é bom para todo mundo. Só uma última pergunta aqui, professor Beni. Não sei se é professor, mas enfim, fala muito bem o Beni, né? Beni, a França, você estava falando da questão dos parlamentos que tem que aprovar, cada parlamento, para o ouvinte entender, assim, o parlamento do Brasil aprova, o parlamento da Letônia também aprova, então o acordo começa a funcionar. Por exemplo, se a França não aprovar esse acordo, o que pode acontecer? Esse acordo ele não vai ser válido entre Brasil e França? Ele tende a ter essa dificuldade de relação. Esse acordo é o que nós chamamos de acordo multilateral. Ele tem vários lados. Não necessariamente todos precisam participar desse acordo se assim não entenderem por bem. Então, a França, como entende que pode ser mais afetada, especialmente na sua característica agrícola, pode eventualmente ficar fora dos benefícios bilaterais, Brasil, por exemplo, França. Mas o que a gente percebe nesses acordos multilaterais, nesses acordos de vários países, é que com o tempo a ficha vai caindo, né, de todas as partes. Aí a gente tem mudança de governo, muda presidente aqui, muda primeiro-ministro lá, e aí a gente vai tendo um rearranjo aí das peças desse xadrez e as coisas tendem a caminhar para que todos saiam ganhando. O acordo Mercosul-União Europeia é um acordo de ganha-ganha. Com certeza os dois lados vão ganhar e vai haver um equilíbrio de forças, uma vez que a gente está olhando para um mundo um pouco mais dividido entre Estados Unidos buscando um pouco mais de poder, de dominância, a China também. E aí, quando nós nos unimos à Europa, à comunidade europeia, nós, Mercosul, e eles temos a ganhar mais. Então, respondendo objetivamente à tua pergunta, a França pode momentaneamente estar fora de alguns tratados específicos, mas eu acredito que isso é momentâneo e logo, logo a gente deve ter novas páginas aí desse capítulo, desse livro que está sendo escrito, que é esse acordo tão celebrado aí de quase 30 anos, mais de 25 anos. Tá certo. Beni, muito obrigado pelas suas análises, pela sua participação